hoje nós chegamos, eu estou trabalhando com vocês praticamente versículo por versículo, ou 3 versículos, igual eu trabalhei aqui a matriz, o livro de João, foi 5 anos e meio aos domingos o livro de João, agora estou trabalhando o livro de Marcos. O versículo hoje é o versículo de capítulo de número 7, versículo 12. Semana passada nós falamos sobre a oração, né? Uma delas, né? Porque Jesus trabalha não só uma vez sobre o tema oração, trabalha umas 3 vezes, 2, 3 vezes sobre o tema oração, só no Sermão da Montanha, fora outros textos nos Evangelhos. E hoje, eu quero que você leia esse versículo, porque esse é um dos textos da Bíblia que a gente vai pregar, quando a gente lê, a gente fica com vergonha. Não sei se você já passou por isso. Já estou quase terminando, ou na metade da leitura de número 41 da Bíblia. Então, todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, e isso eu falo para vocês, é uma leitura, essa leitura não tem nada a ver com ser pastor ou tirar estudo bíblico para a igreja. Essa é uma leitura minha, devocional, para mim ser crente. Buscar na palavra de Deus, no Espírito Santo, para que me ajude a melhorar a minha vida como crente, como cristão. Que isso é uma batalha diária, né? O título de presidente não me dá a hipercapacitação que eu já sou super salvo e hipercrente. Isso é uma ilusão quem pensa isso. Então, durante esses anos de vida que eu venho lendo a Bíblia, agora, como eu disse, estou na 41ª leitura da Bíblia, tem texto que a gente chega nele que te motiva, você sai dali igual um leão, né? Você está ali precisando de uma resposta, Deus dá uma resposta. Você está numa dúvida, você está lendo a palavra de Deus, Deus tira aquela dúvida. Você está sentindo sem fé, fraco, você lê aquele texto, ele te impulsiona, você levanta as forças. Mas tem texto que eu leio que eu fico com vergonha. Meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser isso aqui? Porque ele vai muito dentro da gente. Nós temos que lembrar que a Bíblia, ela é comparada a muitas coisas. Ela é comparada a um martelo que bate na pedra, ela é comparada a uma espada. Interessante a colocação que Spurgeon fala sobre a espada. A palavra de Deus como espada, Spurgeon diz que ela é espada porque ela vai no mais profundo, penetrando dentro de nós, para arrancar a raiz do mal, das obras da carne, lá de Gálatas 5. Só essa espada para arrancar a raiz do mal ali, das obras da carne, diz Spurgeon. Interessante essa. Nunca tinha prestado atenção nesse sentido. Eu li a espada do Espírito, uma espada que entra no coração, mas e aí? Spurgeon faz essa colocação. Então, ela é comparada, lá em Efésios diz que nós somos purificados pela lavagem da palavra, quer dizer, ela nos lava. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Mas também a palavra de Deus, ela é espelho. O espelho, ele mostra a beleza, mas também os defeitos, né? O espelho mostra os nossos defeitos. O espelho mostra a qualidade, mas ele mostra também os defeitos. E então é o que eu digo, há textos na Bíblia que é esse espelho
que você fala, meu Deus do céu, como é que eu estou desajeitado assim? Como é que eu estou feio? Como é que eu estou desarrumado? Esse versículo de número 12, vamos ler juntos? Eu vou ler aqui, eu vou utilizar, nós temos a nossa tradução, que é a oficial da nossa convenção, que é da Bíblia do culto, e eu peço aos dirigentes, tenham todos lá no púlpito da sua igreja a Bíblia do culto. Mas eu vou ler aqui na NAA, que diz assim, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Agora eu vou pedir para você ler, mas preste atenção no que você vai ler aí. Preste atenção no que você vai ler. Eu vou contar até 3, você leia, mas preste atenção nessa leitura aí. 1, 2, 3. Esse texto, ele é considerado, ele é chamado de o texto da regra de ouro, ou regra áurea do Sermão da Montanha. Esse é o versículo que vai resumir todo o Sermão da Montanha. Esse é o versículo que vai resumir toda a nossa vida cristã. Esse é o versículo que vai resumir os 10 mandamentos. Então veja como ele não é uma coisa simples. Mas você veja como ele é simples, o que está escrito aí, parece tão óbvio, mas tão difícil. Podemos ler de novo? Só para você mastigar isso aí. 1, 2, 3. Esse texto fala de relacionamento. Qual é o maior problema da humanidade desde a queda de Adão? Atravessando a história da humanidade, passando pelas civilizações. Por exemplo, eu sou professor de história. Então, passando pelas civilizações, os altos e baixos das civilizações, as guerras, momentos de paz, em toda a história da humanidade, casamentos e divórcios, paz e rebeliões, está tudo dentro do quê? Relacionamento. Os 10 mandamentos se resumem em relacionamento. Os 10 mandamentos é nos ensinando a relacionar com Deus. E aí, se você está bem com Deus, aí você vai estar. Você pode olhar lá os temas dos 10 mandamentos. Então, o grande problema da história da humanidade pós-queda, afetado pelo pecado, é o relacionamento do ser humano. Na queda, o pecado afetou o relacionamento das pessoas. Tanto é que todos nós temos dificuldade de relacionamento. É aonde eu disse que é um versículo que quando você lê, você fica com vergonha. Porque você começa a lembrar o que ele te aponta esse versículo. Então, e a gente vai ver isso, na queda, a primeira família tem um assassinato. Então a gente fala, poxa, o mundo está chegando no final mesmo, porque é muito assassinato. Não, na primeira família, teve um assassinato, o irmão matou o outro irmão.
Esse relacionamento, ele é o problema com Deus, um relacionamento com Deus. E aí, se o relacionamento está ruim com Ele, imagina o que não vai ficar para cá. Se a gente buscando um relacionamento melhor com Deus, já não é fácil o relacionamento aqui entre nós, né? Se alguém quiser dizer, o relacionamento vertical, horizontal. Então, o grande problema da humanidade tem sido o relacionamento. Igrejas que se quebram por causa de problema de relacionamento. Famílias que se arrebentam, divórcios, nações que entram em guerras por causa de um relacionamento errado, não se entenderem. Então, Jesus vem e coloca um texto desse. Bom, esse texto é tão simples que parece que ele não é da Bíblia. Olha, o que você quer que façam com você, faça também com os outros. Mas parece que é um ditado popular nosso. Mas ele é da Bíblia. E mais do que isso, ele é da boca de Jesus, sentado ali no Monte das Oliveiras, para quem já esteve lá, de frente ali para o Mar da Galileia, que é aquele grande lago, falando com os seus discípulos. E aí Jesus diz no final: você fazendo isso, faça aos outros o que você quer que faça com você. Você fazendo isso, olha só como é que isso é sério, você cumpre a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? Você pode me dizer? O que é a lei e os profetas? Lembra, Jesus encontrou os dois no caminho de Emaús, aí ele chama eles de Nesse e diz, e aí o texto diz assim, começando pela lei, passou pelos profetas, os salmos. O que é a lei e os profetas? É o Antigo Testamento. A lei e os profetas é o Antigo Testamento todo. Quer dizer, fazendo isso nós vamos cumprir a palavra de Deus. Claro que esse texto vai nos remeter a Mateus 22, 37, que daqui a pouco nós vamos lá, que fala de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas vamos lá. O versículo diz assim: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, também vocês façam a eles. Então vamos meditar de forma ao contrário. O que eu e você não queremos que as pessoas nos façam? Primeiro, para mim não fazer alguma coisa aqui com o pastor Messias, com o Eliseu, eu tenho que pensar primeiro o seguinte: o que eu quero que eles não me façam? Você pode fazer uma reflexão aí, o que você, é fácil, o que você não quer que as pessoas te façam? Existe algo que nós gostaríamos que as pessoas não fizessem contra nós? Sim. Nós não queríamos ser assaltados. Eu não quero que alguém me calunie. Então reflita comigo. O que nós não queremos que as pessoas nos façam? Eu não quero que faça fofoca do meu nome. É o que está lá nos mandamentos, né? Então o que eu quero que não me faça? Eu não quero que faça fofoca de mim. Tem alguém aqui que está doido para alguém fazer fofoca de você? Te difamar? O que eu não quero que me façam? Que não me difame. Eu não quero que me roubem. Eu não quero ser traído. Eu não quero ser apunhalado nas costas. Eu não quero ser enganado. O que mais aí que nós poderíamos colocar que nós não queremos que faça a nós? Não quero ser assassinado. Que está lá nos mandamentos. Eu não quero ter as minhas coisas cobiçadas.
que você quer que não te façam? Não é isso? Pode acrescentar mais alguma coisa aí. Hã? Exato. Não quero que levante falso testemunho. Ninguém quer que alguém levante uma calúnia, uma difamação, um falso testemunho. Eu me lembro de uma senhora, eu era evangelista, saí do seminário, fui dirigir uma congregaçãozinha lá na região de Curitiba, e aí eu fui com o pastor presidente e a esposa dele visitar um casal, em que o esposo dela era presbítero lá da igreja desse pastor, que eu trabalhei com ele, mas ela era desviada e nunca voltava para a igreja. E um dia nós fomos lá visitar, almoçar com ela. Eu devia ter o quê? 20, 21 anos. Era a primeira igrejinha que eu estava dirigindo. E ela contou para nós por que não voltava mais para a igreja. Ela criou um ódio da igreja. Ela criou um ódio de ministério. Quando ela via um obreiro, ela passava mal. Por quê? Na igreja, criaram uma situação lá e difamaram que ela tinha caído em adultério. Acontece isso na igreja? Acontece. Mas aí falaram isso. Eu só não me lembro se ela chegou a ser excluída. Não me lembro, faz muitos anos esse diálogo. Eu estou com 55, isso foi há 35 anos atrás, mais ou menos. Então, eu acho que ela foi excluída, sim. Assembleia de Deus, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, os irmãos lembram como é que era, né? E ainda tem uns crentes hipócritas que vêm cantar nas nossas igrejas, ai, que saudade da igrejinha antiga. A conversa fiada, né? Eu me lembro de um cantor que fez um hino desse, ele fez muito sucesso, um homem de Deus, mas fez muito sucesso, mas a mulher, eles desviaram, os dois separaram, aí ele ficou mais de 30 anos desviado, quando voltou, veio cantando esse hino para nós que estamos aqui aguentando, aí veio cantando essa conversa fiada desse hino, que aquela igreja que era avivada e nós não, e que saudade daquela igrejinha, que ele não aguentou, que ele desviou. Onde tudo era proibido, só não era proibido fofoca, falar mal dos outros, né? Era avivada? Era. A igreja do Senhor sempre foi avivada, irmão. Sempre teve crente avivado, sempre teve os mortos e sempre teve os avivados. Quando Elias pensou que estava sozinho, o Senhor falou, não, rapaz, eu tenho lá 7.000 reservados. Por que 7.000? É um número, o número 7 na Bíblia é um número de totalidade. Ou seja, ou nós achamos que no dia do arrebatamento vai subir 5 pessoas. Então, um dia, passado muitos anos, chamaram ela falou para os obreiros, falou, faz o seguinte, vocês pegam plumas, bastante plumas, sacos de pluma, vão numa montanha, solte essas plumas. A hora que vocês recolherem essas plumas, eu estou sarada e vou perdoar vocês. Quer dizer, vai recolher quando? Nunca. Então ela foi machucada para sempre por causa de uma calúnia. Então nós não queremos, o que nós não queremos para nossa, o que nós não queremos ouvir sobre os nossos filhos e filhas? O que nós não queremos ouvir sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo? O que nós não queremos ouvir de nós mesmos? Da igreja que pastoreamos, do departamento que lideramos?
O que nós não queremos ouvir? O que nós queremos que as pessoas não façam conosco? É exatamente isso que não devemos fazer com as pessoas. A gente tem que refletir o seguinte: aquilo que eu não quero que vão fazer comigo, com meus filhos, mas aí, irmãos, é onde entram pessoas na igreja especialistas em difamar filho dos outros. Tem gente, tem irmãos na igreja, que são especialistas em difamar a filha dos outros, os filhos dos outros, difamar a mulher dos outros. Tem irmãs que é especialista em ficar observando a roupa dos outros. Eu me lembro, nós éramos jovens, meu pai era dirigindo uma congregação lá em São Paulo. Aí, nós ali tudo novinho, fazendo um rebuliço ali na congregação, com aquela menininha ensaiada e tudo, mas os jovens vindo para a igreja. Saía cada pataquada históricas. Tem umas que são verdadeiras piadas. Algumas cruzadas evangelísticas que nós fazíamos, que são piadas, se contar, ganha prêmio de risada. Mas nós estávamos ali na boa fé, tudo. E nessa história, vinha rapaz, moço, estava tudo chegando. Aí tinha uma moça lá, tinha chegado naqueles dias, ainda usava mini saia, dando os primeiros passos. E que nós não estávamos achando ruim, não. Os jovens, alegrezinho, com aquela moça bonita ali de mini saia. Vai que Jesus confirma, tal, aquele negócio. A irmã, num culto lá, me levanta lá do púlpito, mete o dedo na cara dessa moça e diz: eis que eu te digo, minha serva, baixa a barra da tua saia. Nós ficamos tristinhos no sentido físico, e no espiritual nós vimos que era uma imbecilidade. Profecia essa: baixa a barra da tua saia. Sabe o que aconteceu? Ela não abaixou a barra da saia, ela foi embora de vergonha, nunca mais voltou na igreja. E essa irmã, essa profeta, a casa dela era uma bagunça total, os filhos desviados, uma confusão, e profetizando para os outros. Então, o que você não quer que as pessoas lhe façam? Faça uma reflexão disso. Como é que a gente começa a estudar esse texto? Fazendo essa reflexão. O que eu não quero que as pessoas me façam? Poxa, eu não quero que as pessoas difamem a minha filha, o meu filho. Eu não quero que difame a minha esposa, não quero que difame o meu nome. É exatamente isso que eu também tenho que fazer. Os fofoqueiros de plantão na igreja têm que ler isso. Por isso que ninguém vive mais debaixo de sofrimento, de luta, do que os fofoqueiros da igreja. São as pessoas que as vidas são mais atribuladas. São as pessoas que as vidas são mais difíceis, cheio de desgraça, de problemas. O que você não quer que as pessoas te façam? Não faça aos outros. Existe algo que gostaríamos que as pessoas não fizessem contra nós? Existe algo que você gostaria que não fizesse contra você? Reflita sobre isso. É exatamente isso que o texto está dizendo. Faça uma reflexão do que você não quer que faça, que falem contra você, e assim você. Porque quando eu reflito, meu, poxa vida, eu não quero que fale mal dos meus filhos, eu não quero que fale mal das minhas filhas, eu não quero que fale mal da minha casa, não quero que fale mal do meu ministério. É exatamente isso que eu tenho que fazer com os outros. Agora, se eu vivo falando mal do Jorge, se eu vivo falando mal do Edmundo, se eu vivo falando mal de todo mundo, ora, é o que vai acontecer comigo, velho.
todo mundo vai falar mal de mim. Esse texto, ele é tão simples, mas difícil de ser absorvido. Chamado de texto de regra de ouro ou regra áurea, por Spurgeon, por Lloyd Jones, por D.A. Carson, por Stott, pelos estudiosos do Sermão da Montanha. Esse versículo é chamado a regra áurea, a regra de ouro do Sermão da Montanha. Então a gente começa de trás para frente. O que você não quer que as pessoas lhe façam. Nós temos que estar sempre pensando nisso. Poxa, o que eu não quero que façam isso comigo? É exatamente isso que nós não devemos fazer às pessoas. Então, quem é fofoqueiro na igreja, você tem que refletir sobre isso. Quem gosta de difamar o filho dos outros, a filha dos outros, ficar olhando o carro dos outros, a casa dos outros, a roupa da irmã fulana, do irmão ciclano. Não devemos tratar as pessoas como elas nos tratam. Nós não podemos tratar as pessoas exatamente do jeito que ela nos trata, porque isso seria um paganismo. Isso seria uma religião pagã. Então, o Moacir me trata bem, eu trato ele bem. Mas aí o Pedro me trata mal. Cheguem para cá, por favor. Pastores, chega para cá. Edmundo, chega mais para cá, pastor. Chega mais para cá. Isso. Senhor, tudo bem? Sente ali, por favor. Pode ser, Mário. Por favor, sente ali. Então, olha aqui para mim. Não devemos tratar as pessoas como elas nos tratam, porque isso não é o que o texto está ensinando, viu? O texto não, presta atenção, o texto não está nos ensinando a tratar as pessoas como elas nos tratam. Por quê? Senão seria um paganismo religioso. Porque a pessoa que me trata mal, eu vou tratar ela mal. O que me trata bem, eu vou tratar bem. O que é educado comigo, eu vou ser educado. O que é sem educação, é sem educação. O que me rouba, eu vou roubar. O que me xinga, eu vou xingar. Então, nós temos que entender que esse versículo não está nos dizendo que é para nós tratarmos as pessoas como elas nos tratam. Não é isso, não. O texto não diz isso. Então essa é uma reflexão que tem que ser feita aqui. O texto não está nos ensinando a tratar as pessoas como eles nos tratam. Porque aí seria um paganismo, seria uma lei de retribuição. Do jeito que você faz comigo, eu te retribuo. Então você me dá R$100, eu te dou R$100. Você me dá R$200, eu te dou R$200. Você me trata com educação, eu te trato com educação. Você me xinga, eu te xingo. Você fala mal de mim, eu também falo mal de você. Então, não é isso que o texto está ensinando. A gente tem que sempre refletir nesse primeiro ponto que eu levantei. O que você não quer que as pessoas lhe façam? É a partir daí que você começa a entender esse texto. É interessante observar que esse versículo, não são todos os estudiosos do Sermão da Montanha que trata dele nos seus livros. Lloyd Jones trata, Charles Spurgeon trata, Spurgeon não trata sobre esse tema, Lloyd Jones trata, Carson trata esse tema, Agostinho não trata esse tema. Então não são todos os estudiosos sobre o Sermão do Monte que tratam esse tema. Sendo que esse é considerado a regra áurea do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha se resume todo ele nesse versículo. Então não devemos tratar as pessoas como elas nos tratam, porque aí não é bíblico. Pelo contrário.
Se nos tratam mal, a Bíblia diz para nós tratarmos bem. Isso aqui eu não estou falando que o pai não tem que corrigir o filho, que o pastor não tem que corrigir o rebanho. Não é isso, não. Não é sobre isso. Então, começando a concluir aqui, aí vem a terceira pergunta aqui. O que você quer que as pessoas façam a você? Isso é fácil de pensar. O que você quer, responda para você mesmo. O que você quer que as pessoas façam por você? O que você quer que seu marido faça por você? O que você quer que sua esposa faça por você? O que você quer que seus filhos façam por você? E o que você quer que as pessoas que estão à sua volta façam a você? Aí você começa a pensar exatamente o contrário lá daquele momento, daquela primeira pergunta, né? O que você não quer que as pessoas não lhe façam? Você não quer levar paulada na cabeça, você não quer ser caluniado, você não quer ser difamado, você não quer que alguém te roube, você não quer que alguém venha te trair, você não quer que alguém minta contra você, você não quer que alguém te trapaceie. E aí a pergunta aqui é o contrário: o que você quer que as pessoas te façam? Que você quer que sua esposa faça para você, ou você faça pela sua esposa? Eu vejo muitos irmãos e irmãs orando assim: Senhor, transforma a minha esposa, transforma o meu esposo. Quantas vezes, pastor, eu preciso que o senhor me ajude em oração para Deus transformar o meu esposo. Pastor, eu preciso da sua oração para Deus transformar a minha esposa, que aquilo é uma caninana. A oração verdadeira não é essa. A oração é: Senhor, me ajuda a ser um marido melhor. Eu nunca orei para Deus transformar alguma coisa que eu não concordo com a Maria Cláudia. Eu sempre oro para: Senhor, me ajuda a ser um marido melhor. A oração tem que ser: Senhor, me ajuda a ser uma esposa melhor. Senhor, meus filhos, sangue do Cordeiro. Não, Senhor, me ajuda a ser um pai melhor. Os meus pais é tribulação pura. Não, Senhor, me ajuda a ser um filho melhor. Pastor Sóstenes, aquela congregação que o Senhor me deu, aquele povo é uma tribulação. O diabo reuniu todos os bodes ali naquela congregação. Me ajuda em oração para Deus transformar aquele povo. Não, Senhor, me ajuda a ser um pastor segundo o teu coração, que apacente o teu rebanho com a sabedoria e o conhecimento do alto. Está escrito lá em Jeremias. Então a oração resumida é: Senhor, me ajuda a ser um pastor melhor. Pastor, aqueles jovens lá da igreja, aquilo é tudo carnal. Senhor, me ajuda a ser um líder de jovens melhor. Senhor, aquelas irmãs lá da CIB, nenhuma presta. Senhor, me ajuda a ser uma líder de CIB melhor. Pastor, aqueles alunos meus da escola dominical, só a graça, eles não entendem nada. Senhor, me ensina a ser um professor melhor. Irmãos, lá naquela igreja, aquele pastor lá, só a graça. Senhor, me ensina a ser uma ovelha melhor. É isso. O que você quer que as pessoas não te façam? Foi a primeira pergunta. Então nós colocamos aqui uma série de coisas
que nós não queremos que façamos, que alguém nos faça. Eu não quero que meus filhos durmam de mal de mim, eu não quero que meus filhos se afastem de mim, eu não quero que minha esposa durma contrariada comigo, que não me namore, eu não quero que o meu marido me jogue para o escanteio. Baseado no texto, o que você agora, a pergunta vem, o que você quer que as pessoas façam a você? Jesus diz, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Então eu quero que me trate bem, comece a tratar bem todo mundo. Eu quero que a CIB trabalhe comigo. Considere eles melhor do que você. Eu quero que os jovens me trate bem. Trate eles bem. Eu quero que o ministério me trate bem. Eu tenho que tratar o ministério bem. Eu quero que minha esposa me trate bem. Ora, eu chego em casa, meto o chute na mesa, grito, pego o prato, jogo na parede. E diz, aqui quem manda sou eu. Acabou, né? Ou então o marido chega em casa, morto de canseira, fome, a mulher está lá enfiada no quarto. O marido chega, o único que aparece é o cachorro para lamber o pé. E aí o cara está morto de fome, desmaiando. Ei, cadê a comida? Cadê o meu bem? Como é que ele vai te tratar amanhã? Do mesmo jeito que você está fazendo com ele. Os filhos, você não leva para um passeio, não tem um momento, leva para um estádio, vem para a igreja, tem que ter um momento. Vamos para o McDonald's comer. Ah, não tem dinheiro. Compra um saco de pipoca, uma garrafa de Coca-Cola. Não tem dinheiro para ir lá no Maracanã ver o Fluminense. Vai aqui assistir o Bangu aqui, ó. Aí vai em algum lugar. Falar nisso, irmão, nós vamos terminar cedo. E vocês não vão me fazer como a semana passada, que não foi possível dar a minha secada. Acabou que o Flamengo ganhou. Então hoje é preciso fazer aquela secada, com vela na mão, muito especial. Então vamos combinar aqui, baseado no versículo. Vocês vão torcer pelo Fluminense ser campeão? Só tem carnal aqui também. O que você quer que as pessoas façam a você? Olha aqui, irmãs. Se você é uma fofoqueira, você vai receber o quê? De Deus e dos homens. O resultado. Se você é uma pessoa com a cara feia para todo mundo, tem gente, irmão, que não te dá a paz do Senhor, ele passa 10 vezes por você, não te dá um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um bom dia, uma paz do Senhor. É uma coisa incrível. Eu estou falando isso porque eu fico ali na porta aos domingos, tem irmãos que quando eu me vê, baixa a cabeça. Quer dizer, como é que é essa pessoa dentro de casa? Porque pelo menos aqui tinha que ser hipócrita. Não, imagina como é que deve ser dentro de casa. Se você não dá bom dia para ninguém, se lá na sua empresa você não tem um sorriso, não tem uma simpatia, como é que as pessoas vão te tratar? O que você quer que as pessoas façam a você? O que você quer que as pessoas façam a você? É o que você tem que fazer para elas. O que você quer que seus filhos façam com você? A gente que é pai. O que eu quero que meus filhos façam para mim, mas eu tenho que fazer para eles também. Não, eu que pus eles no mundo, eu que criei eles, eu que dei estudo, eu que dei a roupa, eu que troquei a fralda. Não.
Não, não sabe nada, jovem não sabe nada. Quer me ensinar o quê, rapaz? Que isso? Eu já vi pastor falar isso. Oh, os jovens não sabem nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem experiência que eles não sabem, mas tem coisas que eles sabem muito mais do que nós. Muito mais. Agora, tem outras experiências que eles não sabem, mas tem outras coisas que sabem. Como é que eu, como pastor, tenho que tratar vocês, para vocês trabalharem comigo? Como é que a gente tem que tratar a igreja, para a igreja trabalhar conosco? Não é eu chegar aqui no púlpito, eu sou pastor, sou ungido de Deus, e eu faço e desmando, e sou um semideus aqui. Não vai funcionar. Eu tenho o estatuto nas minhas mãos aqui, mas eu não posso ficar trabalhando só em cima do estatuto. É que se eu for trabalhar aqui só em cima do estatuto, irmão, fica só eu sozinho aqui. Se você chegar na congregação, for pastorear a congregação, você que é a esposa do dirigente, chegar lá e bater no peito, eu sou a primeira dama aqui, desgraçou tudo. Esse texto me remete ao conselho que os antigos conselheiros de Salomão deram a Roboão. Como é que eu devo governar esse povo? Simples. Serve a eles e eles vão te servir. Olha onde esse versículo nos remete. Como é que eu governo esse povo? Serve a eles. Isso serve para a nossa casa, serve para o nosso ministério, na política. Você serve os seus filhos, eles vão te servir. Agora, um pai que nunca serve os filhos lá na frente também não vão te servir. Um esposo que nunca serve a esposa não vai servir. Uma esposa que nunca serve o esposo, ele não vai te servir. O esposo quer namorar, tem um preço. Tem um carinho, tem a dança da chuva, tem um cartãozinho de crédito. Não, mas a esposa também quer a dança da chuva, que é um cartãozinho de crédito. Tem um preço. A Bíblia diz, pais, a Bíblia diz, filhos, obedeça os vossos pais. Mas ninguém lê. Logo em seguida diz assim, filhos, pais, não irrite os vossos filhos. E isso serve para nós, pastores. A gente quer que a igreja seja obediente, eu quero que vocês sejam obedientes comigo, mas a gente tem que lembrar o texto que diz, aplica isso para os pastores, pastor, não irrite as ovelhas, porque tem pastor que mata as ovelhas de raiva, tem pastores que matam as ovelhas de raiva com programa de índio, com projeto de índio. Então, por exemplo, por que é estabelecido aqui comigo, feriado não há trabalho, os cultos são normais, não há festividade? Porque, olha aqui, eu sou pastor da igreja, aí eu estabeleço aqui, surgiu um feriado prolongado, você mais sua família, programaram uma viagem para descansar, porque hoje o mundo é um mundo cansado, irmão. Esse mundo nosso não é um mundo de 30, 40 anos atrás, não. Eu lembro quando eu era criança, há quase 45 anos atrás, as coisas funcionavam de segunda a sexta. Sábado, a única coisa que era aberta era supermercado até meio-dia. Hoje não, é de domingo a domingo. O mundo é uma loucura. Então, aquela família se organizou para uma viagem. Aí o pastor vai e marca uma festa. Aí eles começam. Se ficarem na igreja, no culto, para obedecer, vão ficar morrendo de raiva do pastor ter feito aquele programa. Se forem, vão ficar naquele sentimento de amaldiçoado. Meu Deus, maldição está nos acompanhando. Aí o pneu do carro fura, não estou falando. Quer dizer,
é uns impasses. O que você quer que as pessoas façam a você? Como eu já disse, isso aqui não tem nada a ver com a hora que o pai tem que repreender o filho, a hora que o esposo e a esposa têm que ter um diálogo mais franco, a hora que o pastor também tem que repreender a igreja. Mas o que eu quero que façam comigo? O que você quer que façam com você? É o que nós devemos fazer com os outros. Pastor, eu quero que o senhor seja educado comigo. É o que eu vou plantar então. Eu também vou ser educado com o pastor. Eu quero que o meu marido me trate bem, então eu também vou tratar ele bem. Quero que meus filhos me tratem bem, vou tratar meus filhos bem. Eu quero que o meu patrão me trate bem, vou tratar ele bem. Eu quero que meus amigos lá na empresa que eu trabalho me tratem bem, vou tratar eles bem. É uma lei de semeadura. E aí fechamos a conclusão do versículo. O que Jesus disse? Jesus diz assim: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. E aí Jesus não deixa isso no ar. Jesus fecha isso no texto. Ele vai para a palavra, mesmo ele sendo a palavra, mas ele remete à palavra, ele diz: porque esta é a lei e os profetas. O que ele está dizendo? Você cumpre todos os mandamentos do Senhor. Quando você está fazendo o bem para o próximo, você está adorando a Deus. Quando você está fazendo o bem para o próximo, você está glorificando o Senhor. Quando você está fazendo o bem para alguém aqui, para sua esposa, seu esposo, seus filhos, na convivência, você está plantando isso, você vai receber isso. E se não receber, continue plantando. Por quê? Porque aí nós vamos cumprir a lei e os profetas. E aí o texto nos remete, o João, acha aí para mim, por favor, vai nos remeter àquilo que eu disse. Mateus 22, 37 e 38. Olha o que diz aí Mateus 22, 37 e 28. Aí esse versículo nos remete a esse texto. Microfone aqui para o pastor. Mateus 22, 37 e 38. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E aí? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse texto vai nos remeter a isso. Esse texto vai nos remeter ao conselho dos sábios para Roboão. Como é que eu governo esse povo? Serve eles, que eles vão te servir com alegria. E por último, esse texto nos remete ao cumprimento dos 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Aqui está dizendo, olha, tudo o que você quer que os outros façam a você, faça também você a eles. Isso serve a Deus também. Você não quer ser abençoado por Deus? Sirva a Ele com alegria, com fidelidade, com amor, que Ele também vai nos abençoar. Agora, eu só vivo desacordo com Deus, aprontando, Ele é misericordioso, mas aí o diálogo vai ficar ruim. E aí esse texto fecha nos remetendo aos 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Esse texto aqui nos resume a Mateus 22, 37 e 38. Fecha, como Jesus já disse no próprio Mateus 22, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo. Ali já fecha os mandamentos. Jesus disse que fazermos isso aqui, né? Tudo o que você quer que faça a você, faça aos outros também. Jesus disse que resume e fecha a lei e os profetas. E aí aqui nós fechamos os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos nos dizem? Servir a Deus, amar os pais, honrar os pais, não adulterar. Ora, não roubar, não matar, não cobiçar as coisas do próximo.
Então, se eu vivo matando, roubando, adulterando, cobiçando as coisas dos próximos, isso tudo vai voltar para mim. Então, aqui também, de forma natural, você vai cumprir a lei e os profetas, os 10 mandamentos, salmos, os ensinos dos salmistas, dos profetas, tudo fecha nesse texto. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, igreja? Curva a sua cabeça, Senhor Jesus.